Nós gostaríamos de registrar e agradecer a honrosa presença dos secretários de Estado da Administração, membros desse colegiado. Anunciamos a presença da representação do Estado do Acre, Flora Valadares Coelho. Também do Estado do Ceará, secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Ceará, Eduardo Diogo. Também do Distrito Federal, Vilmar Lacerda. Também do Estado de Minas Gerais, Renata Vilhena. Ainda do Estado do Piauí, senhor Evaldo Cipriaco. Também do Estado do Rio Grande do Norte, senhor Antônio Alber da Nóbrega. Do Estado do Rio Grande do Sul, Estela Farias. De Rondônia, Rui Vieira de Souza. De Santa Catarina, Jair Silveira. De São Paulo, Cibele Firenze. Do Tocantins, secretário Lúcio Mascarenhas Martins. Anunciamos também a presença do vice-governador do Estado da Paraíba, vice-governador Rômulo José da Gouveia. Nossos agradecimentos pelas honrosas presenças das senhoras e os senhores. Nós convidamos o conselheiro Eduardo Diogo, secretário do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, presidente do CONSAD, para fazer uso da palavra. Secretário, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Vou tentar agora. Vamos lá. Tá saindo? Muito bem. Bom, muito boa tarde a todos. Sejam todos extremamente bem-vindos ao nosso 5º Congresso CONSAD de Gestão Pública. Eu vou iniciar pedindo aqui permissão à mesa para, inicialmente, saudar. Acho que o som está dando um chiadozinho, não está muito legal não. Se puder melhorar, eu acho que colabora. Bom, eu quero inicialmente agradecer de modo muito especial a todo o colegiado do CONSAD. Por isso que eu pedi permissão aqui à mesa para quebrar esse protocolo. Agradecer um a um e a todos os membros do CONSAD, né, que me deram a oportunidade de estar durante esse período como presidente do CONSAD. E agradecer todo o empenho, todo o esforço que cada um de vocês tem. Vou, obviamente, nas pessoas das vice-presidentes, Renata Vilhena, que é a segunda vice-presidente, da Estela Farias, que é a nossa primeira vice-presidente, agradecer todo esse conselho. O presidente do CONSAD nada mais é e nada mais tem que representar, além de um coordenador e um animador, um grande espelho, que tem, obviamente, a capacidade de espelhar todo o brilho que emana dos conselheiros que compõem o colegiado do CONSAD. Bom, meu caro Walter, meu caro Vilmar, meu caro Juan Carlos, meu caro Gustavo, meu caro ministro, amigo, querido Raul Araújo, meu caro Vasco, nós temos hoje aqui uma grande oportunidade de inicialmente entendermos a razão de existir desse congresso. A razão de existir desse congresso é nós podermos promover, de modo sempre crescente e contínuo, a melhoria da gestão pública no Brasil. Ok. Ficou melhor. A melhoria da gestão pública do Brasil. E isso é um grande eixo de integração, que obviamente ligado a esse grande eixo de integração, raciocinando que seja um grande rio, nós temos diversos afluentes. Obviamente seria impossível para qualquer pessoa agora discorrer sobre todos esses afluentes, face à importância que todos eles têm a cada um a seu modo, cada um a seu tempo, cada um com a sua intensidade. Mas, obviamente, nos é aqui necessário buscarmos fazer uma síntese de alguns itens que são importantes e que são pauta desse nosso congresso. O primeiro deles eu destaco a construção de uma gestão cada vez mais participativa. E nesse momento que nós teremos aqui a oportunidade de discutir, por meio de uma plenária, o combate à corrupção. E, obviamente, quando a gente fala de combate à corrupção, a lei de acesso à informação, meu caro Walter, vem fortemente ao encontro dessa transparência, não só na construção, mas principalmente na implementação das políticas públicas. É absolutamente importante que a gente consolide esse processo, a gente consolide um processo que tenha cada vez mais participação e controle da sociedade. A sociedade
meu caro Raul, conforme você mesmo já deve lembrar, uma vez teve lá no Ceará esse lema que dizia: meritíssima é a sociedade. E do mesmo jeito, nós que ocupamos cargos públicos devemos entender que Vossa Excelência é a sociedade. Então essa Constituição Democrática é um item absolutamente imprescindível. Destaco nesse contexto o papel da imprensa, obviamente, que tem sempre um papel importante e que a gente torce para que a imprensa seja cada vez mais iluminada ao se pautar. Também destaco uma relação entre princípios e valores e o ordenamento restritivo. Vivemos hoje um momento em que os gestores públicos, obviamente, têm que se deparar com uma série de restrições que às vezes não facilitam o melhor desempenho da administração pública. Por outro lado, para aqueles que não têm as práticas republicanas como sendo seus nortes de atuação, dificilmente vai evitar que atuem na calada da noite. Então nós temos sim que fazer uma reflexão sobre esse contexto. E temos que buscar, calcado na realidade, nos abstrairmos, às vezes inclusive do ordenamento que está aí posto, para buscarmos, calcado na realidade daqueles que cotidianamente estão construindo aquelas atividades como gestores públicos, o melhor fundamento para os aperfeiçoamentos e os aprimoramentos devidos. A complementaridade entre o político e o técnico é outro aspecto, Vilmar, que a gente se depara rotineiramente nas nossas administrações. Todo e qualquer governo, obviamente, no caso nosso do Brasil, com a bênção divina, foi eleito de forma legítima. Então o componente político é um componente muito forte. Nós temos a obrigação de aliarmos e buscarmos a melhor sintonia entre o componente político e o componente técnico, buscando o melhor de cada um deles. Destaco outro aspecto, meu caro Walter, que eu considero que seja absolutamente imprescindível que nós façamos o aperfeiçoamento, que é de uma gestão interfederativa cada vez mais focada na cooperação. Me refiro aos 3 níveis de governo e, obviamente, também às 3 esferas de poder. Mas nós devemos, sim, do ponto de vista positivo, competir para levar cada vez mais serviços ao conjunto da população e ao conjunto da sociedade brasileira. Mas devemos, acima de tudo, cooperar. Essa deve ser a mola-mecha da atuação de todos os entes públicos do Brasil. E nesse contexto, Walter, agradeço e reconhecemos, o CONSAD reconhece, toda a interface que temos com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mas entendemos que devemos firmemente buscar fortalecermos os laços que já construímos, mas devemos também aperfeiçoar, devemos aprimorar, devemos inovar, buscarmos fazer o que nós ainda não fizemos, pensando o que nós ainda não conseguimos pensar, sempre, obviamente, ao bem da gestão pública. O Brasil, ele encontra-se numa situação hoje que frequenta novos andares. O Brasil navega por mares seletos e que antes não navegou. O Brasil está, obviamente, em um outro patamar no cenário mundial. E para que nós possamos dar o devido acompanhamento, a devida celeridade a esse novo patamar, nós temos a obrigação de aperfeiçoar as nossas relações interfederativas. Destaco também, dentro desse contexto de alianças, a relevância de, quando a gente fala em gestão pública, de promovermos alianças entre o primeiro setor que nós representamos e o segundo setor e o terceiro setor. O governo, por maior que ele seja, ele sempre vai precisar ter os seus serviços ampliados. E nada mais oportuno do que buscarmos na sociedade, nas organizações representativas da atividade econômica, nas organizações do terceiro setor, em todas as instâncias que representam a minoria e a maioria da sociedade, parcerias e alianças. Essa mesma aliança que nós queremos cada vez mais construir com a sociedade, devemos, e no caso, Walter, que eu me referi, com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O desafio central, portanto,
na nossa percepção, é a arte de liderar. E só se lidera por meio do exemplo. Está difícil de se liderar de outra maneira, que seja, obviamente, consistente, simples, sincera e que seja interessada. Para isso, temos a obrigação de ter e buscarmos ter, cada vez mais, líderes, gestores públicos que tenham as mãos sempre limpas, as mãos transparentes, para que possam e que estejam aptos a segurar com absoluta firmeza o mastro de todas as bandeiras que eles se propõem a carregar. Isso é uma dívida nossa com a sociedade que nos acreditou ou que acreditou nos governadores, que no caso nos deu a confiança, no caso do CONSAD, de estarmos nesse momento à frente das secretarias de Estado da administração. Portanto, faço questão de, nesse momento, fazer um agradecimento com relação ao ambiente deste congresso, de um di e de um para. O di, obviamente, se refere à origem deste congresso. Nós estamos na nossa 5ª edição. Nós temos uma série de colaboradores anônimos, uma série de colaboradores que não aparecem e que eu quero, nesse momento, agradecer a cada um deles. Agradecer a cada um dos patrocinadores, e aqui o Vasco do Banco do Brasil representa o conjunto dos patrocinadores. Agradecer a cada um dos palestrantes que se mobilizaram e vieram para cá. Agradecer, enfim, cada uma das pessoas, das empresas que estiveram aí nos bastidores para que a gente hoje pudesse estar tendo a alegria de fazer esse encontro. E, obviamente, o para. O di vem de todas essas pessoas e o para é para cada um de vocês. Para cada pessoa que se dispôs de vir aqui num gesto de simplicidade, num gesto de humildade, entendendo que sempre há algo, ou sempre há muito, o que se aprender. Então, tudo isso foi feito para cada um de vocês, participantes, que hoje nos dá a grande alegria de se fazer presente. Então, eu encerro dizendo que este nosso 5º congresso, ele é, meus caros membros da mesa, meus queridos amigos e diletos companheiros do CONSAD, cada um de vocês. Esse congresso, ele é um momento de parada. E ele é um momento de parada porque ele é um momento de reflexão. E todo momento de parada e momento de reflexão, obviamente, faz com que nós partamos para um novo momento de uma repartida dos aperfeiçoamentos. E, obviamente, dentro desse contexto, nós temos a plena convicção que vocês encontrarão, no âmbito desse congresso, um ambiente em que vocês poderão, e cada um de nós, pormos e nos opormos em nome da convergência. Assim, criando uma atmosfera onde a gente pega as divergências, às vezes até o antagonismo, e nós transformamos em energia criativa. E assim, acolhendo a opinião do outro, como nas noites insones nós acolhemos o advindo sempre luminoso, festivo da alvorada. Um excelente congresso a cada um de nós. Muito obrigado. Grato conselheiro Eduardo Diogo, presidente do CONSAD, por suas palavras.